Olá, meus amados. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Hoje daremos início a um novo trimestre das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Este é o nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical. E a partir de hoje, primeiro domingo do mês de outubro até o último domingo de dezembro, nós estaremos estudando sobre liderança cristã. Então, se você ainda não adquiriu a nossa nova revista, temos algumas unidades ainda à disposição dos amantes da Escola Bíblica Dominical. Mas antes, queremos apresentar os principais endereços de nossas igrejas do Ministério Missão Europa no Brasil. Nós temos na Grande Europa nosso ministério na Itália, e a nossa sede localiza-se em Bollate, em Milano, na Itália. Nós temos ali a nossa sede própria. Também em Baranzate, Bologna, Brescia, Como, Mantova, Novara, Parma, Piacenza, Reggio Emília, San Bonifácio, San Giuliano, Torino e Vale de Aosta. Em Portugal temos nossas igrejas em Áqueda, Caldas da Rainha, Faro, Pero Pinheiro e Rio Maior. Na Espanha, Alaquás e Valência. E na Suíça, Locarno, Lugano. Aqui no Brasil, os nossos endereços são os seguintes. Nossa sede nacional localiza-se na Rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, cidade de Volta Redonda. Volta Redonda, município do sul do estado do Rio de Janeiro. Rua Rubens Simões, número 304. Também temos nossas igrejas nos seguintes municípios: em Quatis, no centro, Rua Delfim Frois, número 55, em Governador Valadares, estado de Minas Gerais. Rua Governador Valadares, município de Santa Rita de Jacutinga. Santa Rita de Jacutinga, município de Minas Gerais. Nossa igreja situa-se à Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à praça principal. Também bairro Freitas Soares, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, Rua 9, número 164. No município de Pinheiral, quilômetro 5, Rua Benjamin Constant, número 3907. Bairro Mangueira, município de Barra Mansa, Rua Manuel Martins, número 35. Município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à torre de transmissão. No bairro Vista Alegre, município de Barra Mansa, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Também temos nossas igrejas. Oportunamente estaremos trazendo aqui para vocês os nossos endereços. Mas em Santa Catarina, no município de Forquilinha, no estado de Paraná, no município de Amaporã. E na próxima semana, se Deus disser que sim, nós estaremos inaugurando mais um ponto de trabalho, agora no estado de Mato Grosso do Sul. Estaremos recebendo um casal da Itália que irão assumir este trabalho no estado de Mato Grosso do Sul. E temos o nosso trabalho social na Índia. Estamos ali na Índia, entramos na Índia com um trabalho com
um trabalho com crianças, com pessoas necessitadas, um trabalho social que a nossa igreja desenvolve ali na Índia. Também temos trabalhos na África e oportunamente estaremos trazendo maiores informações. Então são estes os nossos endereços. Os nossos diletos ouvintes serão muito bem-vindos em qualquer uma de nossas igrejas nestes endereços elencados aqui. E o nosso livro, Pneumatologia, Doutrinas sobre o Espírito Santo, são estudos sistemáticos que tratam da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Então nós temos aqui no sumário o verdadeiro sentido da palavra pneumatologia, ideias básicas sobre o estudo do Espírito Santo, esta pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, concepções que se tinham sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, atividades que são exercidas pelo Espírito Santo, pronomes pessoais que indicam que o Espírito Santo é uma pessoa e a familiaridade com o Espírito Santo, atributos que relacionam o Espírito Santo como pessoa, evidências bíblicas de que o Espírito Santo é Deus e os nomes que lhe são designados manifestam a sua divindade. Sua essência também declara a sua divindade. As suas obras também identificam o Espírito Santo como Deus. E a autossuficiência do Espírito Santo afirma de modo absoluto de que ele é Deus. O papel do Espírito Santo como ajudador, a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo também exerceu atividades durante a criação do universo. O Espírito Santo estava presente na criação. O Espírito Santo atuou juntamente com outras pessoas para um mesmo fim. Veremos o Espírito Santo em conexão com Cristo. E também estudaremos que o Espírito Santo interage conosco. Ele é o autor das Sagradas Escrituras. Ele participou da encarnação do Verbo, quando Cristo veio em forma humana, assumiu a natureza humana. O Espírito Santo participou dessa encarnação. Habilita-nos, ele, o Espírito Santo, como testemunhas vivas. Ele gera em nós um novo nascimento, habilita-nos para realizarmos grandes obras arquitetadas pelo Mestre dos Mestres. Ele habita no interior do verdadeiro cristão. A palavra inspirada pelo Espírito deve ser guardada no coração de todo cristão. Estudaremos sobre os símbolos do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder, a presença completa do Espírito Santo na vida do cristão. Estudaremos sobre os dons espirituais, os dons ministeriais, entre os dons, diversos dons, né? A diversidade de dons que são concedidas pelo Espírito Santo. Nós temos os dons ministeriais e são os seguintes: o dom ministerial de apóstolo, são dons que Deus deu à igreja como presente. O dom ministerial de profeta, o dom ministerial de evangelista, o dom ministerial de pastor, o dom ministerial de mestre ou doutores. Os dons espirituais, são 9 dons espirituais que estão à disposição da igreja. Dons de poder, dons de elocução. E o Espírito Santo e o fruto do Espírito, né? Todo cristão nascido em Cristo, ele tem que gerar fruto do Espírito, que são as qualidades, né, do Espírito Santo na vida do cristão. E, amados, temos aqui a nossa revista. Temos ainda pouquíssimas unidades, apenas R$20.
Revista do Obreiro. É uma revista semestral, apenas R$ 20. E nesta primeira revista nós temos como temática Obreiro Aprovado. Então todos os dirigentes de nossas igrejas aqui no Brasil, alguns pastores, a maioria dos pastores de nossas igrejas na Itália, em Portugal, na grande Europa, também trouxeram palavras pastorais, estudos, e nós vamos focar neste tema, Obreiro Aprovado. E temos aqui como matérias de capa: Tempos trabalhosos ou difíceis, uma matéria elaborada pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro, e uma entrevista com o primeiro vice-presidente da COIMEP. A COIMEP é a nossa Convenção Internacional do Ministério Missão Europa, pastor Renato Boni, que é também pastor da nossa igreja em Milano, Bollate, na Itália. E a procedência natalina é uma matéria elaborada por mim, e em cima desta matéria nós pesquisamos, estudamos a origem da árvore de Natal, a origem natalina, a origem das festas pagãs, que infelizmente a maioria delas fazem parte do ritual da maioria das igrejas evangélicas, da maioria das igrejas cristãs. E são festas com origens no paganismo. Nós começamos a estudar desde lá de Gênesis, com o nascimento de Nimrod. Nimrod foi bisneto de Noé, vem de uma linhagem, a linhagem de Cã, de Cuxi, uma linhagem que foi amaldiçoada, e Nimrod, ele é considerado pelos antigos babilônios como Deus Sol, e vem sendo venerado desde então como Deus Sol. Nimrod foi tão, eu posso dizer assim, diabólico, que ele se casou com a sua própria mãe, chamada Semiramis, e desse relacionamento do filho com a sua mãe nasceu o deus Tamuz. E de Tamuz nós vamos encontrar a origem da árvore de Natal. A árvore de Natal simboliza a reencarnação de Tamuz. Então vamos verificar de forma assim bastante como que eu posso dizer, bastante profunda, com base bíblica, de que grandes festas que são festejadas nos altares das igrejas evangélicas são de origem pagã. E o Natal, ele passou a existir 3.000 anos antes de Cristo Jesus nascer da Virgem Maria. Então é uma festa que foi assimilada pelo cristianismo, primeiramente pela Igreja Católica, e as igrejas evangélicas acabaram abarcando este evento. Nós não vamos encontrar na igreja primitiva em nenhum lugar se comemorando o Natal de Jesus. Não vamos encontrar os apóstolos falando em nenhuma parte do Novo Testamento falando sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, que é a data do nascimento de Tamuz, o deus Tamuz. Então, a boa notícia que temos é que na próxima semana, a partir do dia 10 ao dia 13, nós teremos aqui na nossa sede nacional a nossa terceira convenção do Ministério Europa no Brasil, na nossa sede na Rua Rubens Simões. Estaremos nesta ocasião lançando este livro. Nós temos aqui a capa,
ainda não o recebemos, estaremos recebendo na próxima quarta-feira, mas é este livro, O Etnicismo Babilônico, Ontem e Hoje. E nós estudaremos de que forma o paganismo perpetuou-se com a religiosidade. Então, se você tem interesse em estudar com profundidade a palavra de Deus, a verdade que não é dita por grandes líderes, então nós traremos à baila para o conhecimento de todos. E liderança cristã é a nossa primeira lição. A lição de hoje, lição número 1, 6 de outubro, dia de eleições municipais, e o tema é a chamada do líder cristão. O texto áureo encontra-se fundamentado no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O texto base diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Verdade aplicada. A capacidade de liderar é dada por Deus e aperfeiçoada mediante a entrega. Temos como objetivos específicos desta lição: despertar interesse pela liderança, demonstrar como Deus escolhe e levanta pessoas para realizar a sua obra e mostrar que o chamado à liderança tem de vir do Senhor. Os textos de referência encontram-se também no capítulo 1 do profeta Jeremias, a partir do versículo 4 até o versículo 8. Jeremias escreveu: Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Na introdução, o comentarista desta lição disse assim: líder é aquele que recebe uma missão de estar à frente de um grupo de pessoas para a realização de uma tarefa. O líder cristão tem a responsabilidade de levá-las a se aproximarem de Deus, servi-lo melhor, através do ensinamento da sua palavra, dando exemplo de amor e respeito aos seus liderados. A liderança cristã não se resume apenas a um cargo, mas se trata de um chamado divino, conforme Epístola 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diferente da liderança secular, que segue outros princípios, a liderança cristã deve ser exercida exclusivamente sob a orientação e dependência do Senhor. Muitas vezes, grandes homens percebem sua pequenez e inadequação ao serem chamados pelo Senhor para realizar uma grande tarefa. Graças a Deus, a chamada vem com a promessa do Senhor. Confiram Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 20, e ainda Marcos, capítulo 16, versículo 20. No tópico primeiro temos por título a vocação divina. Para eleger líderes, Deus se fundamenta na sua soberania, pois o Senhor nosso Deus é soberano em todos os aspectos.
E na eleição divina, o Senhor sempre se incumbiu de revelar a sua maravilhosa graça através de líderes que são levantados para executar a sua obra. A chamada divina é algo tremendamente especial para homens e mulheres que estão envolvidos na obra do Senhor desde o passado. Deus sempre utilizou pessoas para exercerem ministérios diferentes na terra, a fim de glorificar o seu nome. Portanto, nestes últimos dias da igreja na face da terra, certamente o Senhor usará muitos com chamados especiais para que desenvolvam a obra que Ele tem para realizar neste tempo do fim. Estejamos prontos a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Subtópico 1.1. Um líder chamado por Deus. Desde os primórdios, nos traz a noção da importância da prática da liderança. Essa prática jamais perderá sua importância, pois é o próprio Deus quem faz esse comissionamento para atender às necessidades do seu povo. Compreendemos que não fomos escolhidos por nossas qualidades ou méritos, mesmo com todas as nossas limitações. Fomos alcançados pelo seu amor infinito. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, versículos 16 a 17, está assim registrado: Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Antes de existirmos, ele já nos chamou. O profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5 diz: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o chamei. Deus é fiel e a sua palavra nos diz que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Deus continua chamando homens e mulheres para realizarem a sua obra. Salmo 101, verso 6. Salmo 101, verso 6. Subtópico 1.2. Fomos chamados por sua graça. A chamada para o Evangelho de Cristo ou para o Santo Ministério é algo inspirado pelo próprio Deus. Fomos chamados para conhecer Deus mais de perto por sua infinita graça, conforme Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de nascer e me chamou para servi-lo. O apóstolo Paulo descreveu isso quando reconheceu que foi através desta infinita graça a sua chamada ministerial. Ele sabia perfeitamente que, por mais capacidade e conhecimento adquiridos, que as obras não o qualificariam para desempenhar esse chamado. Entretanto, confiou inteiramente na graça de Deus, conforme primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 11 a 16. Subtópico 1.3. A incompreensão do chamado. A compreensão não vem com a nossa mente natural. Não conseguimos entender se não for de maneira espiritual. Epístola de Paulo 1 a Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Devido às nossas limitações com a mente natural, só abriremos questionamentos de algo divino realizado em nossa vida. Com Gideão não foi diferente. Deus o chamou e o orientou, porém, mesmo assim, ele permaneceu duvidoso.
Muitas vezes vemos pessoas reagindo da mesma maneira. Deus fala, revela e de maneira maravilhosa incomoda, mas as pessoas preferem ficar do mesmo modo, agindo de forma que não estão entendendo. Isso porque os seus olhos e os seus ouvidos ainda não foram abertos para ver e ouvir as maravilhas do chamado do Senhor. Conforme 1 Samuel, capítulo 3, versículos 4 e 5. Tópico número 2. A confirmação da chamada divina. Deus tem sempre a sua maneira de trabalhar em nossa vida, pois é Ele quem produz em nós tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 13 a 16. E muitas vezes tem uma chamada específica para cada um, conforme a Epístola 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. É o Eterno quem escolhe, levanta, unge, elege, comissiona e tantas outras qualificações. Mas como confirmar a chamada? Em muitos momentos, não basta apenas dizer que é, mas será necessário provar aquilo que diz ser. Nosso Senhor Jesus, ao iniciar o seu ministério, necessitava dessa aprovação da sua chamada divina. No seu batismo, João o Batista viu o Espírito descer como uma pomba. E o próprio Deus confirmou a liderança de Jesus, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem comprazo." Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 5, versículo número 37. Essa chamada divina é confirmada na vida dos seus ungidos. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículos 1 a 9. Podemos encontrar essa necessidade de confirmação na vida de Moisés, que começou a dizer de certa forma: "Quando estiver diante do povo e dizer que o Senhor me escolheu e me enviou a vós, eles dirão: o Senhor não lhe apareceu." Então o Senhor lhe concedeu 3 sinais dessa confirmação do chamado. Assim como Deus confirmou a chamada na vida de Moisés, o Senhor ainda hoje continua confirmando a chamada em nossa vida. Subtópico 2.1. Deus confirma com sua presença. A presença maravilhosa de Deus em nossa vida vai se desenvolvendo quando fazemos como o profeta Isaías declarou em Isaías capítulo 55, versículo 6. Em todos os momentos, quando Jesus enviou seus discípulos, deu-lhes esta promessa. "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 28, versículo número 20. Muitas vezes, esta presença se manifesta de várias maneiras. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, vemos Deus se manifestar de maneira bem clara e confirmar sua presença guiando o povo israelita logo após sua saída do Egito, através de uma coluna de nuvem que cobria o povo no sol escaldante do deserto durante o dia. E, de noite, aquecia e guiava o povo através de uma coluna de fogo. O versículo seguinte diz que jamais se apartaria dos filhos de Israel. O sinal seria a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Isso significava que, independentemente das condições, os israelitas poderiam ter a certeza da presença do Senhor guiando e protegendo o seu povo.
Subtópico 2.2. Deus confirma com seu poder e sua autoridade. A chamada de Deus, muitas vezes, é confirmada com a manifestação do poder do Senhor, que traz uma marcante confirmação da chamada para a liderança. Jesus, ao chamar seus 12 discípulos, no Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim: deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. O Senhor também nos delegou a missão de anunciar as boas novas do Evangelho através do poder e autoridade do Espírito Santo. Toda liderança vocacionada pelo Senhor é confirmada. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. É através do nome maravilhoso e poderoso de Jesus que temos este poder e autoridade, pois o nome de Jesus é sobre todos os nomes. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo número 9. E o subtópico 2.3 tem por título Deus confirma através dos sinais. Certamente são os sinais uma prova irrefutável da chamada divina. Em João, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 2, encontramos Nicodemos dizendo para Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O ministério de Paulo foi marcado por milagres, sinais e maravilhas. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 11 e 12, encontramos o apóstolo sendo usado por Deus em milagres extraordinários de curas e de expulsão de demônios. Na vida de Moisés e de todo o povo israelita, o Senhor realizou muitos sinais. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 22. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis. Também foi feita esta declaração: e o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. Livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo número 8. Tópico número 3. Deus não erra ao chamar. Não podemos imaginar como Moisés ficou confuso. Certamente estava convencido de que não seria a pessoa certa para libertar o seu povo. Dessa forma, ele tentou se esquivar do seu chamado, dizendo: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo número 10. Diante de tanta relutância, Deus chamou a atenção de Moisés. Quem fez a boca do homem? Capítulo 4 de Êxodo, versículos 11 e 12. Mesmo depois disso tudo, Moisés relutou e pediu para Deus enviar outro em seu lugar. Deus disse-lhe que estaria enviando Arão, seu irmão, para ir com ele e falar por ele. Capítulo 4 do livro de Êxodo, versículos 14 e 15. Subtópico 3.1. Não fuja do chamado. Deus chamou Jonas, filho de Amital, para ir clamar contra os ninivitas, pois aquele povo, além de adorar os seus falsos deuses, eram cruéis e violentos.
Por isso sua maldade havia subido até ao Senhor. Aprendemos que nem sempre Deus manda que nós façamos somente aquilo que nos agrada. Em algum momento, Ele nos ordena algo que não queremos fazer, mas não cabe a nós questionar. Jonas se dispôs não para obedecer, e sim para fugir. Talvez, com o coração endurecido, pensou que, saindo de Israel, não teria de obedecer às ordens de Deus. Muitas vezes, as grandes tempestades da vida podem ser consequência de desobediência. Davi declarou que é totalmente impossível fugir de Deus. Não fuja do teu chamado. Vejam Salmo número 139, versos 7 a 10. Subtópico 3.2. Não troque o chamado. Não devemos buscar a Deus apenas por satisfação pessoal ou ir para o ministério apenas por títulos. Quem não tem convicção do seu chamado, troca-o por qualquer coisa. Encontramos no livro de Gênesis, capítulo 27, versículos 19 a 30, que Jacó comprou do seu irmão o direito de primogenitura. Ele o trocou por um prato de lentilhas. Infelizmente, tem muitas pessoas trocando o chamado. Vamos responder como Nabote, quando o rei Acabe disse para ele. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado de minha casa, e eu te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. De uma maneira geral, a resposta de Nabote foi: não vendo, não troco e não dou. Livro de 1 Reis, capítulo 21, versículos 1 a 3. Subtópico 3.3. Obedeça de forma incondicional o chamado. Será que Deus o está chamando e você continua relutando? Por que você não obedece? Obedecer é melhor que sacrificar. Foi o que o profeta Samuel disse para Saul, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo número 22. A força libertadora do amor genuíno que Deus derramou em nosso coração nos traz a compreensão de que o Senhor nos amou primeiro e também se entregou a nós, sendo obediente a Deus em tudo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo número 8. Dessa maneira, podemos nos entregar de forma incondicional a esse chamado, como diz o apóstolo Paulo. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Ninguém gasta sua vida pelo outro se não compreender que, na verdade, a vida já não é sua, mas de Cristo. Ainda, apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo número 20. Então, a nossa conclusão dessa primeira lição: Deus continua, de uma forma especial, a chamar homens e mulheres para a sua obra. Portanto, para realizarmos a sua obra,
precisamos nos preparar para inúmeras circunstâncias ainda desconhecidas. O segredo de uma obra de grande envergadura se dá na total dependência de Deus e na convicção do chamado. Epístola de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo número 12. E como reflexão, deixamos a seguinte nota: não somos chamados para sermos aceitos. Somos chamados para glorificar a Deus. E assim concluímos esta primeira lição deste quarto trimestre. E no dia 13 de outubro, segundo domingo, nós aqui retornaremos com o seguinte tema: Jesus foi o maior líder por excelência. Ebenezer Dominical é a nossa revista, a nova revista, a 12ª revista do nosso ministério. E com este manual nós estamos fechando 3 anos de existência. Em pouco mais de 3 anos, nosso ministério foi estabelecido aqui no Brasil e de imediato nós elaboramos o nosso primeiro manual, a nossa primeira lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. E estamos então com este número completando exatamente 3 anos. E que Deus, através de Cristo Jesus, que tem confirmado esta obra, continue derramando abundante graça sobre a vida de cada um de nós. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês.